No Saber Direito desta semana, Fabrício Moreno Furlan apresenta um curso sobre as causas da extinção do contrato de trabalho. O professor aborda motivos como justa causa, detalha a teoria geral dos recursos trabalhistas e destaca os recursos trabalhistas em espécie. Confira a aula 2. Olá, tudo bem? Continuamos aqui com as nossas aulas de Direito do Trabalho no Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Fabrício Moreno Furlan, sou professor de Direito do Trabalho, também sou advogado, palestrante, já escrevi vários artigos, livros sobre o tema e estamos aí conversando hoje sobre a extinção do contrato de trabalho por justa causa. Esse conteúdo e outros você pode encontrar no canal TV Justiça e também pelo novo aplicativo TV Justiça Mais. Lá você vai encontrar essa aula e outras. Hoje, nosso objetivo é tratar de algumas modalidades de extinção do contrato de trabalho quando acontece falta grave do empregado. Para começar, vamos entender que não é qualquer conduta que pode dar justa causa. O principal é que o ato do empregado tem que ser um ato doloso ou gravemente culposo. No direito, a gente fala de condutas dolosas e culposas, e só para reprisar esses temas, vamos pensar o seguinte: haverá dolo quando o agente tem a intenção de produzir o resultado ou ele assume o resultado. E haverá culpa quando o agente age com imprudência, negligência ou imperícia, causando um resultado que causa prejuízo a alguém. Obviamente que o empregado que faz alguma coisa sem querer, comete um erro no contrato de trabalho, nem sempre vai ser mandado embora por justa causa. Tem que ser uma culpa grave. Imagine um empregado que é envolvido num acidente de trânsito gravíssimo, com morte de pessoas. E apura-se que ele teve uma imprudência tremenda, andando a 200 km por hora com o carro da empresa. Obviamente que na situação, ainda que a gente não consiga encontrar uma situação de dolo, é no mínimo uma situação de culpa grave. E por isso, poderia então esse empregado ser despedido por justa causa. Mas não é o empregador que decide o que é justa causa ou não. As hipóteses de cabimento de justa causa são taxativas, estão na lei, listadas na lei. Se não tem hipótese, não dá para inventar uma analogia, criar uma situação que para o empregador é grave, mas a lei não previu. As principais hipóteses são no artigo 482 da CLT, mas não está tudo lá, tem outras. Uma muito importante diz respeito à proteção e à segurança do trabalho. O empregado, quando trabalha, ele tem que usar equipamentos que a própria empresa fornece. Às vezes um capacete, uma luva, bota, cinto, enfim, um monte de coisas. E se ele não usa e sofre um acidente, obviamente o empregador vai ser punido por isso. Vai ter que indenizar o empregado. E vai ter várias consequências, inclusive da fiscalização do trabalho, por não ter oferecido ao empregado esses equipamentos. Então quer dizer que o empregador, quando fornece equipamentos, ele tem o direito de exigir que o empregado os utilize. Pois se o empregado descumpre e não utiliza esse equipamento que o empregador forneceu, essa conduta é considerada grave e é passível até de justa causa. Não poderia ser diferente. Se sempre vai ser responsabilidade do empregador o uso do equipamento, ele tem que ter esse direito de disciplinar e de exigir que o empregado use sob pena de justa causa. Uma outra hipótese de justa causa prevista na lei, que é bastante peculiar, diz respeito ao empregado aprendiz. Como vocês sabem, alguns trabalhadores prestam serviço para uma empresa, mas esse serviço é uma complementação ao que ele vem estudando. Então ele faz um curso profissionalizante e trabalha como aprendiz para uma empresa. Nesse caso, a parte teórica complementa a profissional e vice-versa. Pois, obviamente, que um empregado aprendiz, o que justifica ele estar nessa empresa é a complementação do estudo teórico que ele está tendo em sala de aula. Então não faz sentido ele parar o estudo teórico e continuar só no prático. Por isso que a lei que trata da aprendizagem obriga que esse empregado aprendiz tenha um desempenho bom no curso profissionalizante. E se ele tiver um desempenho suficiente e perder o ano letivo, for reprovado, isso autoriza que o seu empregador, aquele da parte prática, possa despedi-lo por justo motivo. Essas são algumas das situações de justa causa. Não são as únicas. Na verdade, as principais vêm listadas no artigo 482. O que eu quis trazer com esses exemplos é apenas alertar
que não está sempre na CLT, pode estar em leis esparsas que predejam a hipótese de justa causa. Mas vamos olhar o artigo 482, inciso por inciso, para analisar algumas hipóteses de justa causa por falta grave do empregado. Um ponto muito importante quando a gente lê o 482 ou outras hipóteses é que o empregador, quando vislumbra uma situação de justa causa, ele tem que ter uma postura imediata. Ele não pode guardar isso como uma carta na manga para, se no futuro ele quiser despedir o empregado, usar uma justa causa que aconteceu lá no passado. A postura do empregador tem que ser imediata. Se ele não fizer isso, a gente chama de perdão tácito, perdão presumido. Então, o empregador descobre que o empregado, por exemplo, desviou dinheiro da empresa. Descobre, conversa com ele e continua o trabalho normalmente. Passa 6 meses, o empregador decide despedi-lo por justa causa. Obviamente que ele não pode fazer isso. Passado tanto tempo, embora o empregado tenha praticado uma conduta potencialmente grave, não se sabe por quê e nem nos interessa, houve o perdão tácito. Na hora que o empregador não puniu o empregado imediatamente, como advertência, suspensão ou com despedimento por justa causa, não pode ele meses depois usar o que aconteceu lá no passado distante. Isso é muito importante. E isso acontece quando a empresa é processada, a gente vê isso na prática, então o empregado processa a empresa. O empregado foi despedido sem justo motivo e processa a empresa. Daí o dono da empresa fala assim, mas o empregado praticou um ato que eu poderia ter mandado embora por justa causa. Quando foi isso? 4 meses atrás. Não pode mais. Né? Eu me lembro de um caso em que um empregado processou uma empresa, um pet shop, depois de ser despedido sem justa causa. Teoricamente, o contrato de trabalho foi desenvolvido sem problemas, mas ele foi então despedido. Quando ele processou a empresa e pediu uma série de direitos, o dono da empresa falou assim, mas ele maltratava os animais. Daí me ocorreu dizendo, mas quando foi isso? Durante vários meses. Então, ele maltratava os animais, você sabia, manteve ele trabalhando normalmente. Então, quer dizer, você errou 2 vezes. Um que você deveria ter punido e outro que poderia ter mandado embora por justa causa. Agora que acabou o contrato de trabalho e você se vê numa situação, então, de potencial prejuízo, você não pode invocar uma justa causa que aconteceu lá no passado. Lembre-se, então, justa causa tem que ser imediato. Um outro ponto importante na justa causa tem a ver com um equilíbrio entre o que foi praticado e a sanção. Porque o empregador, no contrato de trabalho, de fato, ele tem um poder disciplinar. O que significa isso? Ele pode punir o empregado. Ele fiscaliza o que o empregado faz e pode punir o empregado. Agora, deve haver um equilíbrio. Às vezes, uma conduta leve, embora de falta, não vai imediatamente resultar na justa causa. Esse é o erro mais comum que os empregadores costumam fazer. O empregado costuma praticar uma falta. Digamos que o empregador pede para o empregado chegar às 8 horas da manhã em ponto, ele chega atrasado. É uma falta grave. Ele pode ser punido. Agora, o mais comum para uma situação assim tão leve seria uma advertência. Daí o empregador vai lá e despede o empregado por justa causa. Com certeza isso vai ser revertido. E daí esse empregado, que foi então despedido por justa causa, vai para o judiciário e vai ganhar uma indenização como se tivesse despedido sem justa causa. Bom, conforme prometido, vamos ver as hipóteses do 482 da CLT. A primeira delas é a da linha A. Diz lá, ato de improbidade. Improbidade é uma expressão muito utilizada no mundo do direito administrativo. Ela é muito utilizada para aqueles que exercem encargo público e que estão mexendo com o nosso dinheiro, com o dinheiro público. O que então de especial dessa improbidade? Ela é muito mais que desonestidade. Não é que eu causei lesão, mas é que eu quebrei a confiança. Eu agi com uma falta de cuidado, digamos, no mundo ético, no mundo da boa-fé e no mundo, de fato, da honestidade. No mundo, então, do contrato de trabalho, espera-se que o empregado continue sempre agindo de forma proba, de forma honesta com o empregador. Quando a gente fala da improbidade, a primeira coisa que se imagina, então, é uma lesão ao patrimônio da empresa. E, de fato, essa é a hipótese mais comum de caracterização da improbidade. É o empregado que faz um desfalque na empresa, pega dinheiro da conta, pega materiais da empresa. Então, pode ser uma coisa bem leve, mas que quebra a confiança. Evidente que a maioria dos empregados não vai praticar um desfalque na empresa, mas o empregado pode, por exemplo, pegar materiais. Então, ele descobre que a empresa lá tem centenas de folhas sulfite guardadas num armário e pega e leva para sua casa.
Isso já caracterizaria improbidade, porque há uma lesão ao patrimônio da empresa. Mas nem sempre é necessário que haja uma lesão. A quebra da confiança pode se dar justamente por uma conduta de não honestidade do empregado, que pode ter praticado esse ato de não honestidade em relação à empresa ou até contra terceiros, um cliente. Imagina um empregado que, para vender, engana os clientes. Então, ele oferece um produto desnecessário, você vai comprar um celular, tem um seguro desnecessário, coisas dessas que a gente está bastante careca de saber. Daí o cliente, verificando que ele foi então induzido a um erro, foi passado para trás, ele reclama isso para a empresa. O empregador, sabendo dessa conduta do empregado, pode adverti-lo, suspendê-lo, até despedi-lo por justa causa, porque ele praticou uma conduta de improbidade. Também bastante comum em improbidade, os exemplos que a gente sempre lembra, são da documentação falsa. Imagine que o empregado falta e apresenta um atestado médico falso. Talvez isso não cause uma lesão ao patrimônio da empresa, ou uma lesão seja bastante pequena. Ainda assim, essa quebra de confiança é autorizadora do despedimento por justa causa. Outro caso, o empregado vai trabalhar todo dia de carro e ele faz o requerimento do Vale Transporte. Ele fez uma declaração falsa para ter uma vantagem. Nesse caso, também há uma quebra da confiança e improbidade. Cuidei de um caso recente muito interessante que diz respeito à estabilidade. Vamos entender. Quando um empregado tem estabilidade, e a lei prevê várias hipóteses de estabilidade, ele só vai poder ser despedido por justa causa. Então, exemplo de estabilidade, os mais comuns são o empregado que tem um acidente de trabalho e retorna do INSS, e o outro, talvez o número 1, seja da empregada gestante. Esses dois empregados, eles não podem ser despedidos porque ele tem uma estabilidade. Não podem ser mandados embora, salvo por justa causa. Então, existe um caso que trago aqui para vocês, envolvendo uma empregada doméstica gestante. O caso foi assim. A moça tinha estabilidade, porque ela estava grávida, e a estabilidade da gestante vai desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Pois grávida, dentro do ambiente de trabalho, então na casa lá da sua empregadora, ela experimentou cosméticos da empregadora. E a empregadora descobriu. Pois a empregadora, diante disso, queria despedi-la. Não dava para despedir, porque ela tinha estabilidade. Então a empregadora invocou que tratava-se de improbidade. Houve a quebra da confiança, porque a empregada doméstica então usou, sem autorização, escondido, os cosméticos da empregadora. O caso foi para o judiciário e, embora a gente consiga formar entendimento sobre os dois sentidos, a gente pode formar duas correntes. Uma dizendo assim, de fato, há uma quebra da confiança pela improbidade, né, que a empregada usou desses cosméticos sem avisar, e por outro, a gente poderia verificar que há uma certa insignificância no que ela fez. E isso foi para o judiciário. O entendimento do judiciário foi favorável à empregada. Talvez tenha pesado o fato da gravidez, estabilidade, sem dúvida. Mas o que o judiciário entendeu nesse caso foi que o ato, digamos, de improbidade da empregada foi insignificante e, mais do que isso, numa visão social, o magistrado do caso estabeleceu o seguinte: já há um desequilíbrio gigantesco entre empregador e empregado. Quando se fala de empregado doméstico, então, muitas vezes esse equilíbrio é grande e ainda por cima ele é explícito. E talvez essa empregada que nunca poderia ter acesso àquele cosmético imaginado, sei lá, caro, o que fez foi experimentá-lo. E isso mostra ainda mais essa desigualdade que existe no nosso país e que talvez não fosse razoável o despedimento por justa causa. A empregada, então, nesse caso, foi vitoriosa. Segunda hipótese de improbidade vem na linha B do artigo 482, que estabelece que também é falta grave do empregado incontinência de conduta ou mau procedimento. Amigos, a legislação, a lei, não contém expressões inúteis. Você não vai ver num artigo sinônimos. Um artigo não se autoexplica. Um artigo disciplina hipóteses. Então, no artigo 482, quando fala em incontinência de conduta ou mau procedimento, significa que são duas coisas diferentes. A lei não contém expressões inúteis. Isso quer dizer que incontinência de conduta é uma coisa
e mau procedimento é outra. E o que são cada uma delas? Bom, a incontinência de conduta tem a ver com aspecto exclusivamente sexual. Um empregado que pratica um ato de incontinência de conduta, ele está tendo uma postura que é mal vista perante a sociedade no aspecto sexual. Isso, claro, que evoluiu. A CLT dos anos 40. Então, para dar um exemplo, nos anos 50, se marido e mulher, trabalhando na mesma empresa, se beijassem, seria incontinência de conduta, ainda que fosse um beijo assim, porque se encontraram no ambiente de trabalho. Hoje a coisa evoluiu. A nossa sociedade enxerga de maneira diferente. E a incontinência de conduta vai estar relacionada em situações muito mais graves. As hipóteses principais de incontinência de conduta que a gente vê são relacionadas a um empregado manter relações sexuais dentro do ambiente de trabalho, o empregado que divulga pornografia pelos meios do trabalho e, principalmente, talvez a situação que eu acho mais importante, a relacionada ao assédio sexual. O assédio sexual, ele tem disciplina no mundo do direito penal, no mundo trabalhista, e aqui o que nos interessa é que ele tem um entendimento bastante amplo. Nós temos assédio sexual no sentido vertical e horizontal. Quer dizer que o empregado ele pode ser assediado por seu superior hierárquico, que foi como foi construída a teoria do assédio sexual, e sempre imaginava-se que estava ligado a uma situação de subordinação. Mas o assédio sexual hoje, numa doutrina mais moderna, percebe-se que pode ocorrer mesmo quando o empregado não sofre o assédio por um superior, mas sofre o assédio por um colega de trabalho. É que a empresa ela tem que ter uma postura de fiscalizar a atividade que acontece no seu interior. Então, todo mundo que está ali representa a empresa, a gente usa a expressão prepostos. Então, se o meu colega de trabalho que está no mesmo nível hierárquico que o meu pratica uma conduta de constrangimento, de assédio, a empresa é responsável. Pois se a empresa é responsável em relação à vítima, e essa vítima pode processar a empresa, por outro lado, a empresa é responsável e pode, pelo seu poder disciplinar, punir o assediador. É isso que permite-se pela linha B do 482 de incontinência de conduta. Com relação ao mau procedimento, que está nessa mesma linha B, falamos de uma situação moral mais ampla. Então imagine que um empregado tem um comportamento que é completamente incompatível com o ambiente de trabalho. Ele gosta de ficar falando palavrão, falando alto, incomodando todos. Ou ele usa mal os equipamentos da empresa. A empresa fornece um celular, um carro, e ele usa mal esses equipamentos. Hoje até, como em resposta a tantas situações que acontecem desse tipo, as empresas têm firmado documentos com os empregados quando ele recebe um equipamento. Então, o empregado recebe um celular, ele assina lá: me comprometo a fazer bom uso do equipamento. A mesma coisa com carro, computadores. Esse controle do uso dos equipamentos pelo empregado é importante porque é um alerta para ele que o mau uso conduz a um mau procedimento. E o empregado pode, por desobediência a esse regulamento ou esse documento que combinaram, ser despedido por justa causa. Vamos à terceira hipótese. A terceira hipótese, a linha C do 482, trata da negociação habitual. Vamos lá, essa é mais longa. Negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador. E quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço. Imagina-se que quando eu estou numa empresa, eu estou trabalhando para ela. Mas duas situações podem acontecer. Uma é que eu habitualmente estou comercializando coisas dentro da empresa. A linha C prevê que em duas situações eu não posso fazer esse comércio dentro do pacto, dentro do contrato de trabalho. Uma, quando isso está atrapalhando o serviço. E a outra, quando eu estou fazendo concorrência para o meu próprio empregador. A hipótese de atrapalhar o serviço é curiosa. E, coisa do meu tempo, as pessoas iam no serviço com um monte de revistinhas para vender coisas lá. Avon, essas empresas aí que trabalham por sistema de marketing por intermediário dos próprios consumidores. Então, chegava lá um funcionário e trazia um monte de coisas e os outros compravam dele próprio. Vejam, isso atrapalha o serviço? Pode ser que sim. Mas para que isso caracterizasse uma falta grave, caberia ao empregador proibir
Porque diz a linha C, sem permissão do empregador. Então, se o empregador permite, acabou o assunto. Ele não pode permitir e depois usar isso como um mecanismo para afastar a possibilidade da negociação. Tá claro? Então, tem que haver uma ausência de permissão. Havendo ausência de permissão, o empregador proíbe e atrapalha o serviço, é falta grave. Claro que nessa hipótese, espera-se que o empregador tenha um pouco de cuidado. E baseado numa história de gradação ou de equilíbrio, que a gente conversou minutos atrás, o empregador primeiro vai suspender ou advertir o empregado e não aplicar uma justa causa porque ele encontrou uma vez fazendo um comércio desse tipo, porque essa justa causa vai ser revertida fácil. Agora, uma outra situação diz respeito à concorrência. Imagina que o empregado trabalha numa empresa e ele concorre para ela. Concorre trabalhando para outras empresas ou por si, vendendo ou comercializando o mesmo produto ou serviço. Imagine então que você vai numa concessionária de veículos e lá você vai comprar um carro novo e você vai entregar o seu carro usado na troca. O vendedor vem e fala assim, olha, a empresa vai pagar 20 mil no seu carro. Daí você fala, poxa, mas é muito ruim, o valor de mercado dele é 40. Então o vendedor fala assim, olha, eu compro para você por 28. Você ganha, eu ganho, todo mundo fica feliz, a entrada vai ser maior. Vejam, quando o trabalhador, esse vendedor faz isso, ele está diminuindo o lucro daquele empresário que é o dono da agência ou da concessionária de veículos. Então ele está praticando um ato de concorrência. Essa hipótese, evidentemente, caracterizaria a justa causa. Quando a gente fala de justa causa, ainda vem um questionamento se será que esse empregado, para ter praticado a conduta de justa causa da linha C, né, da concorrência, ele precisaria ter uma cláusula de não concorrência ou de exclusividade? Olha só, já falei, a CLT de 43, dos anos 40, e não era assim. Hoje evoluiu muito o mundo empresarial, o mundo dos contratos de trabalho, e as empresas, quando colocam um empregado num projeto, num trabalho que envolve informações sigilosas, importantes, ou como se diz hoje, informações sensíveis, muitas vezes coloca para o empregado um termo que ele vai firmar chamado acordo de confidencialidade. Esse documento serve para que o empregado tenha ciência de que o que ele está recebendo por aquela operação é confidencial e ele não pode levar para terceiros. Esse acordo de confidencialidade, então, é um alerta. Ele até prevê consequências. O que se discute hoje em dia, já que foi criada a história do termo de confidencialidade ou acordo de confidencialidade, é se haveria a mesma consequência caso não fosse firmado esse documento. Ou, em outras palavras, se a linha C, quando trata de concorrência ou coisa do tipo, exigiria o acordo de confidencialidade. E a resposta é não. Claro que a empresa se protege mais e convém, é bom que coloque esse acordo de confidencialidade para o empregado até ficar alerta das consequências pelo descumprimento. Mas o empregado que quebra a concorrência e viola informações da empresa, viola segredos, ele pode ser despedido por justa causa. Existia um caso muito interessante em que o empregado era sócio da empresa. Perdão, ele era empregado da empresa e montou uma outra empresa em que ele era sócio. Então, olha só, o sujeito trabalhava numa empresa de tecnologia e ele montou uma empresa igualzinha de tecnologia. Daí o empregador dele descobre isso. Daí vem a pergunta, será que o empregador, ao descobrir que o empregado era sócio, autorizaria? E o entendimento é que sim, porque de fato ele estava no mesmo ramo de mercado, fazendo a mesma coisa, em violação a esse dever de, digamos, boa-fé. Na hora que ele se tornou um concorrente, ele incidiu na hipótese da linha C do 482. A linha D prevê uma hipótese de justa causa por condenação criminal. Vamos ler o que diz. Diz lá, condenação criminal do empregado passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Condenação criminal do empregado passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Já falei hoje umas 10 vezes que a CLT é antiga, né? Pois a CLT é a prova de que ela é antiga, que ela usa a expressão passada em julgado, que hoje a gente usa mais o trânsito em julgado. Mas o que ele está dizendo aqui é uma hipótese de alguém que foi condenado por um crime esse que não precisa ter nenhuma relação com o contrato de trabalho, e não cabe mais recurso, e esse sujeito foi preso. Como assim foi preso? Onde eu li isso? Claro, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Quando há suspensão da execução da pena,
significa que o sujeito, ainda que condenado, ele está solto. Então, ele está livre para continuar trabalhando. O que a linha D quis vislumbrar, ou criou a hipótese, é daquela situação em que o empregador quer o empregado para trabalhar, o empregado não vai. Mas ele não vai por quê? Porque ele está preso. E por que ele está preso? Porque ele foi condenado por um crime. E o crime transitou em julgado, ou seja, não há possibilidade de reversão e ele ser considerado inocente. E mais, ele está na cadeia, não tem como ele fisicamente trabalhar para a empresa. O direito penal evoluiu muito de lá para cá. E hoje, várias situações permitiriam que o empregado continuasse condenado, mas trabalhando. Isso porque nos últimos anos criaram-se alternativas em que as penas nem sempre são do sujeito ir para a cadeia. Ele pode, como você sabe, prestar serviços, pagar em cestas básicas. Então, tem várias situações em que o sujeito é condenado por um crime, mas ele não cumpre a pena preso. Aqui, era apenas a hipótese de suspensão condicional da pena, que era uma situação, suspensão de execução da pena, que era o que se chamava de sursi. Hoje, qualquer que seja a hipótese que autoriza que o empregado, embora condenado criminalmente, continue trabalhando, não autoriza a justa causa. Então, imagine que a empresa descobre que um funcionário seu foi envolvido numa situação de roubo de um veículo. Situação grave, ele é um dos indicados como o assaltante, e daí ele é imediatamente preso, mas então, no curso do processo, ele consegue liberdade. Ele vai trabalhar normalmente, porque lembre, ele não foi transitado no julgado da pena, não teve nem sentença ainda, e no curso do processo, ele conseguiu o direito de responder em liberdade. Ele está lá trabalhando normalmente na empresa, só que o dono da empresa fala, não quero mais esse sujeito trabalhando para mim. O que eu posso afirmar para vocês com certeza é que a linha D não autoriza o despedimento desse sujeito por justa causa. Primeiro, porque não transitou julgado, e segundo, porque ele não está preso. Agora, a questão que emerge desse caso, e essa não há uma só resposta, é: poderia o empregador despedi-lo sem justo motivo? E há uma jurisprudência, cada vez mais crescente, de que sim, que o despedimento sem justo motivo poderia. Há uma outra jurisprudência que diz que não, que na verdade, demonstrando o empregado que isso foi uma dispensa por conta de ele ter praticado ou ter sido indicado como quem praticou um crime, poderia ser considerada discriminatória. Mas isso é um ponto polêmico. A gente não consegue dar uma resposta para vocês. A resposta é: transitou em julgado, foi preso, cabe justa causa. A linha E do 482 trata de uma hipótese que é uma das mais importantes, que é a da desídia. Diz lá a letra E: desídia no desempenho das respectivas funções. Desídia é desleixo, é falta de cuidado. O empregado desidioso é aquele que não leva a sério o contrato de trabalho. Isso é bastante interessante porque a gente vê na prática que vários empregados, visando forçar o despedimento, começam a não ter comprometimento no contrato. Imagine que um empregado tem então que entregar relatórios, ou prestar um serviço, ou fazer vendas, e ele começa a fazer tudo pior, fazendo devagar. Imaginando ele que com isso, o empregador vai ficar numa situação sem saída e vai ser obrigado a despedi-lo sem justa causa. Isso a gente vê toda hora. Isso não é nenhuma novidade. Só que o que não sabe esse empregado é que essa falta de comprometimento, esse trabalho mais demorado, sem compromisso, caracteriza a desídia, o desleixo, que é uma situação em que o empregado não assume o mesmo compromisso, a mesma boa-fé que se exigia do contrato de trabalho. Claro que você não pode dizer que uma pessoa é desleixada porque ela fez uma coisa errada. O desleixo, a falta de compromisso é habitual. Então imagine que um empregado, quando tem lá dia ponte de feriado, então o feriado é na quinta-feira, e ele foi lá e faltou na sexta, sem autorização do empregador. Evidente que isso é uma falta grave. E espera-se que o empregador mostre que não aceitou aquilo, advertindo verbalmente, por escrito, até com uma suspensão. Se o empregador não faz nada, lembrem-se, vai caracterizar o perdão tácito. Mas o empregador foi lá e advertiu. Tem prova de que advertiu. Esse comportamento do empregado, obviamente, foi um comportamento de falta de compromisso. Mas não dá para dizer que esse empregado é desidioso, desleixado, porque ele só fez isso uma vez. Agora imagine que o empregado faz isso sempre. Sempre. Todo feriado ele faz isso, sexta-feira ele sai mais cedo, faz tudo
mostrando uma falta de compromisso com a empresa. Essa, então, regularidade de falta de compromisso é que caracteriza a desídia. Tempos atrás eu tive um caso assim. Um rapaz foi no escritório dizendo assim, olha, eu quero processar a empresa porque eu fui despedido por justa causa por faltas. Mas ele me disse, na verdade, é um absurdo, porque eu tenho um filho pequeno e todas as vezes que eu faltei foi para levar meu filho no médico. Daí eu pensei, nossa, isso tá um absurdo. Como é que a empresa manda embora? Essa falta é justificada então, mas como era filho, eles não aceitavam. Daí eu falei assim, me traga aqui as advertências. Ele puxou da pasta dele uma lista, assim, um bloco de advertências. Eu comecei a olhar as advertências, comecei a olhar as datas, e o que eu percebi? Eu percebi que as datas eram sempre próximas de final de semana ou eram em final de semana. E ele trabalhava numa loja em shopping. Loja em shopping, claro, funciona sábado, domingo. Daí eu vi que tinha até faltas em domingo, faltas em dia ponte, de feriado. Então, olhando o calendário, eu falei, mas espera aqui, deixa eu ver uma coisa. Não é só para levar o filho no médico. Ele falou, verdade, algumas vezes não foi. E daí, diante de uma situação dessa, em que havia dezenas de advertências, ou seja, o empregador marcava para mostrar que não havia o perdão tácito, a hipótese de ele ir para o judiciário pedir a reversão da justa causa era remotíssima. Então eu alertei esse rapaz, falei assim, olha, é uma ação temerária. Se a gente for para o judiciário, você tem até cópia dessa documentação, essa documentação mostra que você incidiu em hipótese de desídia. E cá entre nós cabe ao advogado esse controle, esse cuidado, para não incidir na chamada lide temerária. Você não vai para o processo fazendo um pedido que é completamente... há uma chance gigantesca ou quase absoluta de insucesso. Então, embora digam, vamos ver o que o juiz decide, não é isso. Você, como primeiro juiz da causa, como advogado, vai analisar. E daí eu analisei e falei assim, olha, essa documentação aqui está muito forte contra você. Eu sugiro que você não processe, porque a hipótese de justa causa foi muito bem caracterizada. Claro, o rapaz não gostou muito, na minha opinião, foi embora, talvez ele até tenha processado, ganho ou perdido a empresa contra o advogado. Mas de minha parte, eu achei que a hipótese de desídia estava muito bem caracterizada. Uma outra situação bastante interessante diz respeito aos empregados que são motoristas. Porque a gente no trânsito acaba cometendo algumas faltas de trânsito. Somos multados. Pois imagine que um empregado tem uma conduta no trânsito completamente, absurdamente imprudente. É aquele empregado que toma muitas multas de trânsito. O problema é que ele é motorista profissional da empresa. E daí ele tem dezenas de multas, e um dia ele vai trabalhar e fala, olha, chefe, eu tenho um problema, eu estou com meu direito de dirigir suspenso. O que a empresa pode fazer com um motorista profissional que não pode dirigir? Ela vai arranjar uma outra coisa para ele fazer? Agora imagina que é uma transportadora pequeníssima, ela tem lá meia dúzia de caminhões, todos são motoristas, e quem fica ali na parte administrativa é o dono. Ele fala assim, então o que você vai fazer? Vai ficar sentado do meu lado, conversando? E daí gera uma situação em que o empregado não pode exercer o trabalho, mas não pode exercer o trabalho por ele ter praticado condutas que me parecem de falta de compromisso, de desleixo, de falta de cuidado no trânsito. Há uma jurisprudência forte no sentido de que o empregado que tem o direito para dirigir suspenso, sendo isso necessário para o desenvolvimento do trabalho, pode ser caracterizado como um empregado que praticou uma conduta de desídia e autorizado o despedimento por justa causa. A próxima hipótese é a letra F, embriaguez habitual ou em serviço. Essa hipótese é curiosa porque houve uma evolução da nossa sociedade em enxergar os dependentes químicos, os dependentes de álcool. No passado, eu até brinco dizendo assim, o sujeito era considerado um vagabundo se ele jogasse, não trabalhasse ou bebesse. E isso colocaram na CLT. O artigo 482 da letra F fala da embriaguez habitual ou em serviço. Então, olha só. Como a lei não contém expressões inúteis, a hipótese de embriaguez habitual é uma, a hipótese de embriaguez em serviço é outra. A embriaguez habitual é o empregado que está sempre embriagado, e embriaguez em serviço é o empregado que vai trabalhar embriagado.
houve uma evolução da ciência médica. E hoje entende-se que a embriaguez habitual é um indicativo de uma doença. Segundo a OMS, chama-se Síndrome da Dependência do Álcool. Alguns chamam de alcoolismo. O nome técnico da Organização Mundial da Saúde é Síndrome de Dependência do Álcool. Quer dizer que um empregado que habitualmente está embriagado pode ser portador dessa síndrome. E não seria razoável que o empregador pudesse despedi-lo por justa causa. Então, o que deve fazer o empregador numa situação dessa? O correto, tal qual ocorre em qualquer doença, ainda que não relacionado ao contrato de trabalho, seria o encaminhamento desse empregado para um departamento médico e, apurando que se trata de uma doença que vai demorar o tratamento, como é o caso dessa, encaminhá-lo para o INSS. Ele então será afastado do trabalho, passará a receber do INSS, até que esse órgão previdenciário lhe dê alta. Com a alta, ele volta a trabalhar. Essa é a saída moderna. E o que eu estou dizendo para vocês é o que a jurisprudência de forma unânime define. Havendo a síndrome, o empregado tem direito a ser afastado pelo INSS, não pode ser despedido por justa causa. Mais do que isso. Se ele, de fato, tem a síndrome, nem mesmo sem justa causa ele poderia ser despedido. Porque seria uma dispensa discriminatória. Caberia, nesse caso, então, o empregador encaminhá-lo para o INSS e, nesse momento, o contrato de trabalho fica suspenso. O empregador não paga salário e o empregado não trabalha. Ele passa a receber do INSS. No instante que ele tiver alta, isso pode demorar até anos, ele volta para a empresa e o contrato dele de trabalho volta a funcionar plenamente. Esse é o cuidado que o empregador deve ter e essa é a resposta em qualquer concurso público que fale disso. De outra maneira, é equivocada, o despedimento é discriminatório. Agora, eu já vi jurisprudências que tratam do seguinte: de quem é o ônus? Quem tem que provar que essa embriaguez habitual se tratava de uma doença? E a jurisprudência realmente é interessante, porque diz assim: imagine que um empregado, por estar habitualmente embriagado, vez ou outra aparecia embriagado na empresa. E o empregador, vendo que era uma situação de risco, o dispensou. Por justo motivo, dizendo assim: esse sujeito aqui, ele não tem compromisso, ele está sempre bêbado. Daí o empregado vai para o judiciário. Se de fato for a doença, não poderia despedir. Mas quem sabe se foi a doença? De quem que é esse ônus de demonstrar que se trata da doença? E eu tenho visto várias jurisprudências dizendo, de fato, a doença afasta o direito de despedimento por justa causa. E o despedimento por justa causa nessa hipótese é discriminatório. Mas não tem como o empresário, o empregador, melhor dizendo, o empregador, não tem como ele sempre ter a ciência de que aquilo se trata da doença ou não. Até porque o que ele conhece é o empregado e não a vida dele particular. Então há jurisprudências no sentido de que não poderia se impor à empresa essa obrigação se ela não tiver meios de descobrir que se trata de uma doença. É uma jurisprudência, mas como isso é o processual, voltando para o material, que é o que a gente está discutindo, havendo a síndrome, o empregado não pode ser despedido por justa causa e sem justa causa também, deve ser encaminhado para o INSS. Essa mesma linha F fala da embriaguez em serviço. Claro que é uma situação diferente. Embriaguez habitual é estar sempre embriagado. Embriaguez em serviço é o empregado que comparece à empresa embriagado. Vamos pensar, então, em várias situações. Imagine que um empregado trabalha num escritório, departamento administrativo, e ele chega embriagado. A situação é grave? Bastante grave. E pensando na gradação, talvez fosse hipótese até de suspendê-lo. Mas eu, como advogado do ramo, diria: seria temerário, arriscado, o empresário, porque uma vez o empregado apareceu assim, já despedir por justa causa, se ele não tem atendimento ao público e se não envolve risco a situação. Eu afastaria o empregado e diria: vai para casa, eventualmente até suspenderia ele por alguns dias, mas não por justa causa, porque eu pensaria lá na frente na hipótese de reversão da justa causa. Essa situação é curiosa porque imagina que situações do tipo: o empregado assistiu lá o jogo do Brasil na Copa e no meio do expediente todo mundo é liberado, voltam para o trabalho. Quantos não poderiam ter ingerido álcool antes de voltar para o trabalho? Será que todo mundo poderia ser despedido por justa causa? Me parece que não. Talvez havendo um abuso,
algum tipo de suspensão. Mas imagine que um empregado tem uma função altamente de risco. Ele opera uma máquina, opera uma empilhadeira, pilota um avião, dirige um ônibus, um caminhão, e esse empregado comparece embriagado. Daí, eu entendo que a gradação fica maior, fica mais grave a conduta dele. E nesse caso, esse empregado que praticou essa conduta de comparecer embriagado para trabalhar numa função de risco, daí eu acho que é muito mais grave e seria passível de despedimento por justa causa. Não é esperado que um piloto de avião vá trabalhar embriagado ou sob efeito de alguma droga e a empresa fale, olha, não faz mais isso, hein? Você está divertido. Não, lógico que não, a hipótese é muito mais grave. Vamos agora falar da letra G. A letra G também autoriza a justa causa quando houver violação de segredo da empresa. Lembra da cláusula de confidencialidade? Pois é. A gente sempre imagina que os empregados que estão sob essa cláusula de confidencialidade são aqueles que não podem violar segredos de empresa. Mas será que precisa? Pensem assim. Eu vou trabalhar numa empresa, sei lá, farmacêutica. Não, numa empresa que vende chocolates. E daí vai ter um super lançamento. E eu descubro porque eu trabalho no jurídico, estou ajudando nas embalagens, ou eu trabalho no marketing, sei. E daí eu conto para alguém desse lançamento. Mas ninguém me falou que eu tinha que ficar em silêncio. Só me pediram para fazer o logo lá da publicidade. Será que eu pratiquei um ato de violação de segredo da empresa? Sim, eu pratiquei. Isso é automático. É uma questão de boa-fé. Não dá para imaginar que eu não sabia que isso não poderia ser violado. Eu vejo muito em revistas automotivas quando divulgam um segredo de lançamento de novos veículos. A gente vê aí como eles seguram, as 7 chaves para que ninguém saiba o lançamento do produto. Quando o automóvel está na rua, ele está lá camuflado para ninguém ver que veículo está sendo testado. E isso é muito importante, esse impacto da indústria. Seja para a concorrência não copiar, seja para o lançamento ser realmente impactante. Agora imagina que alguém que trabalha na fábrica consegue fotos desse veículo antes do lançamento. E daí divulga nas redes sociais, manda uma foto para uma revista especializada. Obviamente que esse empregado praticou um ato de violação de segredo da empresa. Teve um caso muito interessante em que o empregado fez o seguinte. Ele não teve nenhuma intenção de causar dano à empresa, mas olha que curioso. Talvez feliz por trabalhar lá numa indústria, numa empresa, era uma fábrica, era uma indústria. Ele tirou uma série de fotos da planta industrial. Orgulhoso, falava, olha, aqui faz isso, aqui faz aquilo, tirava foto com ele junto, sem ele e tal. E todas essas fotos da planta industrial que mostravam lá uma série de pontos importantes da empresa, ele colocou nas redes sociais. Daí, os responsáveis pela empresa, dono, sócio, chefe, enfim, olham nas redes sociais toda a planta industrial ali divulgada. E esse sujeito foi mandado embora por justa causa. E ele foi para o judiciário e falou assim, mas eu não queria causar dano à empresa, veja, não foi a minha intenção. Eu só quis mostrar como era o meu ambiente de trabalho. E foi mantida a justa causa. Para o judiciário, essa postura do empregado violou o segredo da empresa, colocou para os consumidores e para os concorrentes toda a estrutura e poderia ter partes dos processos industriais sigilosos, ou como dizem hoje em dia, informações sensíveis. E daí os clientes, ou melhor, os concorrentes poderiam ter acesso. Então, nesse caso, foi mantida a justa causa pelo artigo 482, a linha G da CLT. Uma outra linha que autoriza o despedimento por justa causa é a linha H, ato de indisciplina ou de insubordinação. Falei e vou repetir, a lei não contém expressões inúteis. Então, se a gente fala ato de indisciplina ou de insubordinação, são situações diferentes e não iguais. A indisciplina é o descumprimento de ordens gerais e a insubordinação é o descumprimento de ordens específicas do empregado. Vamos então imaginar isso. Muitas empresas têm regras e é conveniente que tenham. Na minha atividade profissional como advogado, quando eu advogo para as empresas, o que eu sempre indico e ensino é de manter regras claras, regulamentos de empresa. Porque muitas empresas têm problemas com coisas triviais do tipo o empregado acessa redes sociais, o empregado fica no celular o dia inteiro,
o empregado sai toda hora para fumar, o empregado não respeita o posto de trabalho, vai no setor que não deveria. E tudo isso é tão facilmente solucionável, basta que a empresa tenha um regulamento. Pois o empregador, ele tem o que nós chamamos de poder diretivo. E esse poder diretivo autoriza que o empregador possa criar regras, então ele regula como faz, quando entra, se tem uniforme, qual é o local, se pode celular, não pode, etc. Ele pode fiscalizar se as regras estão sendo cumpridas e, por fim, ele pode punir o empregado que descumpre as regras. Baseado nisso, fica mais fácil você caracterizar um ato de indisciplina ou não. Você cria as regras e quando o empregado não cumpre essas regras gerais, ele pratica um ato de indisciplina. Imagine, por exemplo, se numa empresa existem postos de trabalho. Então, o operário trabalha numa máquina e ele trabalha até X horas. A partir daquele momento, ocorre a rendição, que é ele sai e um colega assume o seu posto de trabalho. Isso também pode acontecer na portaria de uma empresa, de um edifício. Significa dizer que o empregado, para poder sair, ele não vai abandonar o posto, seja uma máquina, seja a entrada do prédio, sem a chegada de um colega que o rende. Numa linguagem de trabalho, a gente fala rendição. Imagine, então, que tem essa regra e o empregado fala, não, eu tenho que ir embora. Eu combinei, eu vou sair com a minha esposa, tem alguma coisa combinada, eu vou embora. O combinado era 8 horas, já são 8h20, o empregado, o colega não chegou, eu vou embora. Esse abandono do posto de trabalho em descumprimento a uma regra geral é uma hipótese de indisciplina. É o descumprimento de uma regra. Também imaginemos uma empresa em que seja proibido o uso de celular. Quando eu falo isso, as pessoas ficam assim atônitas, dizendo, mas como assim vai proibir o celular? Imagine só que um empregado ele é um vigilante de uma empresa. Ele tem que ficar olhando lá várias telas, acompanhando a entrada e saída de veículos, de pessoas. Agora, imagina que esse empregado tem direito de ficar com o celular. Ele fica lá vendo redes sociais, etc. Obviamente que a atenção dele, essa vigilância dele, fica comprometida. Então não haveria problema nenhum da empresa proibir que ele usasse celular. Ah, mas ele precisava de uma comunicação urgente com a família. Não há problema. A empresa vai fazer essa comunicação para ele. Olha, aconteceu tua coisa, seu filho se acidentou, tal, mas o fato de ele estar totalmente conectado o tempo todo não é razoável. Esses regulamentos de empresa são uma saída para a gente evitar que não fique uma coisa tão aberta o ato de indisciplina. Mas uma outra situação já é o ato de insubordinação. Insubordinado é o empregado que descumpre ordens diretas a ele. E não é que o empregador pegou no pé, porque se pegou no pé, a culpa é do empregador, isso é assédio moral e é a empresa que vai ter problemas. Eu estou falando de um empregado, digamos, que na minha empresa pode usar celular. Mas esse empregado está abusando. Você pede um trabalho e ele não faz. Quando você vê, ele está numa rede social. Você chama ele para sua sala, ele não vai. Ele fala, estou terminando um negócio. Ele está sempre em redes sociais. Esse empregado, então, não é que ele está descumprindo uma regra geral da empresa. Ele está tendo uma postura que está inadequada. E você, como empregador, nesse poder de fiscalização, de regulação e de punição, vem e fala assim, olha, eu quero que você não use o celular o tempo todo. Quando você estiver fazendo negócio para mim, você pare. E quando eu te chamar, não fica nas redes sociais. E esse empregado continua com essa postura em desrespeito ao que eu tinha dito para ele. Ele está sendo insubordinado. Essa palavra faz sentido quando a gente imagina a postura de pais e filhos, né? O pai que dá uma ordem para o filho, faça tal coisa, o filho não faz, isso é uma insubordinação. E isso é igual no mundo do contrato de trabalho. Se há uma ordem direta e o empregado não faz, ele é insubordinado. Então a empresa pede para o empregado, olha, eu quero que faça esses relatórios até sexta-feira. Se tem 3 dias, tá bom. Na sexta-feira o empregado fala assim, não vou fazer. O que é isso? Não é uma indisciplina, é porque ele não está descumprindo uma ordem geral. Ele está sendo insubordinado porque não está cumprindo uma ordem que seja específica a ele. Reparem, na maior parte das hipóteses que nós conversamos aqui, a gente tem sempre uma preocupação de estabelecer que haja um equilíbrio entre a conduta do empregado e a punição que ele recebe. O empregador não pode exagerar, não pode ter um rigor excessivo. E segundo, deve haver uma imediatidade. Tem que ser algo imediato. O que o empregado fez tem que ser imediatamente punido, se assim quiser o empregador. Caso contrário, ele perdoa. E por fim, ainda mais quando a gente fala aqui de disciplina e subordinação, deve-se perceber que várias das hipóteses do artigo 482 exigem uma repetição de conduta. Não é um ato isolado que já caracteriza. Esse é um cuidado também
não só na desídia, mas também na indisciplina e na insubordinação. Por fim, lembramos que a questão da justa causa deve ser usada assim com bastante cautela, porque na hora que vai para o judiciário, o empregado que processa questionando a validade da justa causa, haverá inversão do ônus da prova. E vai caber ao empregador a prova de que a justa causa de fato ocorreu. Caso contrário, vai haver a reversão da justa causa. Vamos agora ao nosso quiz? A rescisão do contrato consiste no encerramento da relação empregatícia, podendo se dar por diversas razões, dentre elas, mediante justa causa do empregado. Em que circunstância a rescisão do contrato de trabalho por justa causa do empregado pode ser considerada legítima? Letra A. Quando o empregado decide se sindicalizar. Letra B. Por insatisfação do empregado com o salário e benefícios oferecidos. Letra C. Em caso de atrasos frequentes e sem justificativa no horário de trabalho. E letra D. O empregado se recusar a realizar atividades que não estejam descritas em seu contrato inicial. A resposta correta é a letra C. Em caso de atrasos frequentes e sem justificativa no horário de trabalho. Essa escolha da justificativa correta é bem fácil. É a hipótese de desídia. Por que desídia? Porque reparem que se fala de frequência, ou seja, a desídia exige uma regularidade, não pode ser um ato isolado, e há uma falta de justificativa. Claro que é uma hipótese de resposta objetiva, e para nós a única possível era a letra C. Na prática, advogando, o que a gente percebe é que não basta simplesmente a hipótese da desídia ter caracterizada. O ideal é que a empresa tenha sempre advertido o empregado, ainda que de forma verbal, o ideal por escrito, para que a gente caracterize e tenha lá demonstrado que houve uma habitualidade na falta de compromisso. Margarete é empregada da loja de roupas Fina Estampa e, mesmo advertida por 2 vezes em meses anteriores, faltou injustificadamente ao trabalho por 16 dias consecutivos, reapresentando-se após a ausência para dar continuidade ao trabalho. Considerando o que prevê a consolidação das leis do trabalho, bem como o entendimento jurisprudencial acerca da matéria, o empregador de Margarete, para dispensá-la por justa causa, deverá invocar a hipótese de letra A, insubordinação, letra B, ato de improbidade, letra C, abandono de emprego, ou letra D, desídia no desempenho das respectivas funções. A correta é a letra D, desídia no desempenho das respectivas funções. A resposta é a letra D e o examinador ele colocou quem ia responder numa dúvida, porque não caracterizaria abandono por fato de ser só 16 dias. A jurisprudência do TST indica que o abandono tem que ser um rompimento, haver uma demonstração de que o empregado não quer mais voltar. E o TST fala, ou você tem uma prova porque ele foi trabalhar para outra empresa, ou no mínimo um lapso temporal de 30 dias. Como aqui tinha 16 dias, tentava induzir quem ia responder a questão a achar que é abandono de emprego, mas não é abandono, mas não quer dizer que a empresa não pode despedir por justa causa. Pode sim, a hipótese é de desídia. José da Silva é tesoureiro de uma empresa e deposita um cheque de um cliente em sua conta pessoal por precisar pagar contas atrasadas e não ter dinheiro. Luiz Teixeira utiliza-se do e-mail institucional da empresa para enviar para as colegas de trabalho fotos e filmes contendo pornografias e ainda tem o hábito de passar a mão nas pernas das estagiárias da empresa onde trabalha. Em análise das situações acima descritas, assinale a alternativa que corresponde ao motivo da justa causa dos empregados. Letra A. José praticou falta grave de insubordinação e Luiz praticou falta grave de incontinência de conduta. Letra B. José praticou falta grave de desídia e Luiz praticou falta grave de mau procedimento. E letra C. José praticou falta grave de improbidade e Luiz praticou falta grave de incontinência de conduta. A correta é a letra C. José praticou falta grave de improbidade e Luiz praticou falta grave de incontinência de conduta. Pessoal, o primeiro, são 2 empregados, o primeiro, ele pegou o cheque de um cliente e depositou na conta pessoal. Isso é uma falta de confiança, é um ato de improbidade, de desonestidade. Ainda que depois ele corresse para transferir para a empresa, já estava feita a coisa errada. Isso foi uma quebra de confiança. E o segundo,
é incontinência de conduta porque é a postura sexual dele, seja porque ele passava a mão nos estagiários, seja porque ele encaminhava conteúdo pornográfico. As duas hipóteses isoladamente já dariam a incontinência de conduta, mas ele ainda por cima praticou as duas, por isso que é a letra C. Ok? Espero que tenham gostado da nossa aula aí sobre justa causa. E despeço-me lembrando que esse conteúdo pode ser visto na TV Justiça Mais, o novo aplicativo. E também pode ter acesso aos meus conteúdos nas minhas redes sociais. No Instagram, Professor Fabrício Furlan. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.